fazer uma pergunta. Na Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Posso ler, irmã? Sim, leia. Porém, quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se fez digno de repreensão. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas, depois que chegaram, retraiu-se e se separava deles, porque tinha medo dos que eram da circuncisão. E os outros judeus também participavam de sua dissimulação, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Eu gostaria, irmã, se nos pode, com toda a sua gentileza, aprofundar sobre a indignação do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Pedro, pois, estava vivendo essas situações. Mas efetivamente entendemos que o apóstolo Pedro era apóstolo dos judeus. E quem sabe, ele teve que fazer todas essas coisas para pregar o evangelho. Gostaria de falar sobre isso. Bom, isso foi um acontecimento, um evento daquela época. Naquela época, diz que Paulo percebeu que Pedro estava aparentando. Ele tinha medo dos judeus. E Pedro, pois, pregava aos judeus e Paulo pregava aos gentios. Mas, de toda maneira, havia uma mistura de pessoas ali, certamente na reunião, na congregação, nos eventos. E Pedro tinha medo dos judeus que o criticaram, porque, pois, naquele tempo tem que considerar que era o começo do evangelho. Depois que, por milhares de anos, a religião era judaica, era a religião por milhares de anos. As outras nações eram idólatras, adoravam os ídolos, os demônios e aos mortos, então não existia senão essas duas religiões. Quando chega o evangelho do Senhor Jesus, então Paulo começa a pregar aos gentios, as pessoas que não eram judias, e Pedro, Deus lhe disse, pregue aos judeus. Então Pedro, logicamente, tinha medo dos judeus, porque eles iam dizer, por que você está andando com os gentios? Por que você se junta a eles? Por que come com eles? Por que compartilha com eles? Então Pedro tinha medo dessa crítica. Pedro, naqueles momentos, não tinha a capacidade, não tinha ainda a convicção de enfrentar seu povo judeu para ensiná-los e dizer que não, que já o Senhor no Evangelho permitia que se misturassem, que se juntassem já gentios e judeus desde que crescem no Evangelho e em Cristo, pois que eles eram um só. Já não eram dois povos divididos, os gentios e os judeus, senão que cada crente era um só diante de Deus. Fosse gentio, fosse judeu, se creu no Evangelho de Cristo, já é de Deus. Pedro, pois, não era capaz. Então ele tinha medo, porque naquele tempo não era somente que se indignavam, é que naquele tempo procuravam a pessoa para tirar-lhe a vida. Então Pedro, angustiado, com medo dos judeus, aparentava, e quando os judeus estavam presentes, então ele não olhava para os gentios, nem os reconhecia, para que os outros não se ofendessem. Paulo ficou sabendo da situação e Paulo o repreendeu. Disse-lhe, você tem que ter convicção. Você deve ser firme e seguro no que crê, firme e seguro do Evangelho de Jesus Cristo. Por que tem medo deles? Por que se esconde? Isso se chama hipocrisia, ele dizia. Isso se chama hipocrisia. Essa era a confusão que eles tiveram. Ele o ensinava, lhe dizia, não, nós não devemos nos envergonhar de nada nem de ninguém. E hoje isso pode nos acontecer, que se você está vindo à igreja e você se esconde por lá de sua família e amigos que não saibam porque me repreendem, me criticam, vão me dizer. Então você aparenta e esconde a verdade, esconde a identidade espiritual que você tem, por medo, por vergonha, ou para que não o critiquem ou não zombem. Isso pode nos acontecer hoje em dia também. Então Deus, o que nos dirá? Não, você seja firme e seguro, você não tenha vergonha, levante sua cabeça. Por que tem que se envergonhar ou ter medo de sua família, vizinhos, amigos ou quem quer que seja? Que porque você está seguindo meus caminhos. Isso não se faz. Isso foi o que aconteceu naquele tempo com Paulo e Pedro. Mas isso nos deixou um ensinamento para que nós sejamos de convicção, de firmeza, de segurança.
É isso, firmes e seguros no Senhor e nada de ter medo de ninguém. Se não gosta de como eu estou, como vivo, pois então não venha, não se aproxime, porque eu vivo assim, porque está na minha vida, porque minha vida é de Deus, porque eu estou na igreja, porque eu já não vou mais por lá as festas e reuniões que vocês têm, porque isso já não está comigo, porque eu estou aqui seguindo a Deus e aprendi que todas essas coisas são vãs, vaidades da vida que não levam a nada, portanto que não me critiquem, não me digam nada, eu vivo minha vida no Senhor. Dou bom exemplo, dou bom testemunho e um dia, pois, essas pessoas também virão. Mas enquanto isso não vão me convencer a recuar ou me envergonhar do Senhor, só porque vão me criticar ou porque são fulanos e beltranos, não. Então é isso. Nós devemos ter caráter e sempre levantar a cabeça de que sou crente, que estou na igreja, conheci a Deus, Deus me falou, sei que Deus está nesse lugar, estou seguro e, portanto, você não vai me criticar nem zombar de mim. Se não quer estar comigo, pois não esteja comigo, que eu não vou te obrigar, mas eu sou do Senhor. É isso. Esse foi o ensinamento que ficou aqui de Pedro com Paulo, que lhe fez esse chamado de atenção, porque Paulo, pois sim, era de força a ser reconhecida na vida espiritual, e Pedro, pois tinha certa covardia, então Paulo lhe ensinava que não, que essa não era a maneira correta.